bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente pegou aqui uns trechos de O Evangelho do Reino, um livro do George Eldon Ladd. Ele tentou, assim, decifrar um dos conceitos mais intrigantes que Jesus deixou, né? O que é exatamente o tal do reino de Deus. Tá aqui, vem depois, ou, sei lá, os dois. A nossa missão aqui é entender a visão do Ladd, como que ele lê a Bíblia para dizer que esse reino importa agora, no presente e também para o futuro. E a grande sacada dele, que a gente vai investigar, é essa ideia do reino já ter chegado, mas não totalmente. Ok, vamos desempacotar isso. É um tema centralíssimo, né? Sem dúvida. E, olha, historicamente, um campo bem complexo, cheio de interpretações diferentes. O próprio termo parece que muda um pouco de sentido dependendo de onde você olha na Bíblia. O Ladd mergulhou fundo nisso, sabe? Tentando achar um fio condutor para a coisa toda. Certo. Então, para clarear essa confusão toda, qual que é o primeiro passo que o Ladd dá? Se não é um lugar específico, nem só a igreja, nem só um evento lá no futuro, o que é, assim, na essência? Então, aqui está o primeiro insight-chave do Ladd. Ele argumenta que a palavra original, seja Basileia lá no grego ou Malkuto no hebraico, não significa primariamente um território ou um povo. Significa o reinado, a soberania, sabe, a autoridade de Deus em ação. Pensa nisso mais como o governo ativo de Deus, e não um lugar no mapa. Governo ativo? Isso muda a perspectiva. Quer dizer que quando Jesus fala buscai primeiro o reino, ele está dizendo busquem primeiro o governo de Deus na vida de vocês. É isso? Exatamente. Ou quando ele diz para receber o reino como uma criança, significa aceitar humildemente essa soberania divina. E aquela oração famosa, venha o teu reino. Ah, sim. Seria um pedido para que a vontade de Deus, o governo dele, se manifeste aqui e agora, né? Assim como já acontece no céu. É um chamado para Deus reinar, de fato. Entendi. Reino ou reinado. Ok. Mas aí vem a outra peça do quebra-cabeça. Quando que esse reinado acontece? Porque o pensamento comum na época de Jesus, e que a gente vê no Novo Testamento, dividia o tempo em duas fases, né? Sim, esse é um pano de fundo crucial, viu? Existia essa ideia de esta era, o presente, que era visto como, assim, problemático, influenciado por forças contrárias a Deus, e a era por vir, o futuro glorioso, a era da justiça perfeita, da vida plena sob o reinado de Deus. Acreditava-se que a passagem de uma para outra seria marcada por eventos grandiosos como a ressurreição dos mortos. Então a expectativa era um corte bem claro. Esta era acaba, a era futura começa. Ponto final. Mas Jesus parece que dá uma bagunçada nessa linha do tempo, né? Falando do reino como algo já presente, acessível agora. Como que o Ladd explica essa aparente contradição? É aí que entra o que o Ladd chama de o mistério do reino. A grande surpresa, que não estava tão explícita assim no Antigo Testamento, é que o reino de Deus, o poder dele, as bênçãos dele, começou a invadir esta era antes da sua consumação final. Não com um evento cataclísmico que muda tudo de uma vez, mas de forma inicial, porém poderosa, na pessoa e na obra de Jesus. Uma invasão. Tipo, como se o futuro estivesse vazando por presente. Exato. É uma ótima imagem. Ladd descreve isso como uma sobreposição das eras. A gente vive numa espécie de tensão. Esta era continua rolando, com seus problemas e tudo, mas os poderes da era vindoura já estão ativos aqui. O livro de Hebreus até fala de pessoas que provaram os poderes do mundo vindouro. Provar não é ter o banquete completo ainda, né? Mas é sentir o gosto real daquilo que virá. E qual seria a prova concreta dessa invasão? Onde que o Ladd via os sinais de que o reino de Deus já estava em ação, mesmo que o mundo continuasse assim do jeito que estava? Olha, o Ladd aponta diretamente para o ministério de Jesus. A expulsão de demônios, por exemplo, Jesus mesmo disse que só se pode saquear a casa de um valente, no caso Satanás, se ele for amarrado primeiro, certo? Os exorcismos eram a prova de que o dedo de Deus estava ali, que o reino tinha chegado, como está lá em Mateus, que o poder de Satanás estava sendo quebrado naquele momento.
Faz sentido. Jesus até descreve ter visto Satanás caindo do céu como relâmpago. Talvez não como um evento cósmico literal naquele instante, mas como um símbolo poderoso da derrota que o poder dele estava sofrendo ali na Terra, através do ministério de Jesus. E claro, a morte e a ressurreição de Cristo foram, assim, o golpe decisivo nessa batalha inicial. Ok. O reino invadiu o presente, a batalha começou, temos provas disso, mas como que isso se traduz para a experiência de quem segue a Cristo hoje? Se a gente pode provar esses poderes, como que a gente sente o gosto dessa era futura agora? O Ludd usa umas imagens bem interessantes para isso, né? Sim, ele destaca duas analogias que o apóstolo Paulo usa muito para descrever a ação do Espírito Santo. O arrabon e a aparte. O Espírito é o arrabon, que a gente traduz como penhor ou garantia da nossa herança futura. O Ludd explica que isso é mais que uma simples promessa, sabe? É como dar entrada numa casa. Você ainda não pagou tudo, não tem a posse completa, mas aquele sinal já te dá uma posse parcial e garante o negócio todo. O Espírito em nós é essa garantia divina, essa posse antecipada e real da vida que pertence à era futura. Uma entrada da casa do futuro, gostei disso. É bem visual. E a outra imagem? A aparte é a aparché, que significa as primícias. Pensa numa colheita. As primícias não são os primeiros brotinhos verdes, mas os primeiros frutos já maduros, aquela primeira manga perfeita da estação, sabe? Ela não é a colheita inteira, óbvio, mas ela já te dá o gosto exato, a qualidade daquilo que virá em abundância depois. O Espírito nos dá essa experiência real, esse gostinho antecipado da vida plena do reino. E que gosto é esse, então? O que significa na prática mesmo viver essa vida do reino de forma antecipada? Bom, fundamentalmente, começa com relacionamento com Deus. Lá em João 17,3, diz que a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa vida eterna, essa vida do reino, não é só algo para depois da morte, entende? Ela começa agora, nesse conhecimento íntimo, nesse relacionamento. E ela se manifesta também através do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, que são as qualidades da vida na era futura sendo vividas, mesmo que de forma imperfeita ainda, já aqui no presente. Entendi. Então o reino está aqui, a gente pode experimentá-lo pelo Espírito, mas me parece que o lado não para por aí. Se o reino é o governo de Deus, ele deve exigir alguma coisa de quem decide entrar, né? Qual é a contrapartida? Exatamente. A entrada não é passiva de jeito nenhum. O reino, sendo o reinado de Deus, exige uma resposta, uma submissão a esse governo. O Ludd foca muito no Sermão do Monte como se fosse a constituição do reino, descrevendo a justiça que se espera dos seus cidadãos. E o padrão, olha, é altíssimo. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Opa, peraí. Exceder a dos fariseus. Mas esses caras não eram os campeões das regras, os especialistas em detalhar o certo e o errado em tudo? Como que dá para superar isso? Não era só seguir as regras mais de perto ainda? Pois é. Aí que está outra chave na leitura do Ludd. A justiça do reino é radicalmente interior. Os fariseus, pelo menos na crítica que Jesus faz, focavam muito no ato externo, na conformidade visível com a lei. Jesus vai direto na raiz, no coração, na motivação. Por exemplo, a lei dizia não matarás. Jesus diz, se você ficar irado sem motivo ou desprezar seu irmão, você já está em perigo de julgamento. O problema não é só o ato final do assassinato, mas a raiz de raiva e desprezo no coração. A justiça do reino transforma por dentro. Nossa, isso é intenso e parece até meio irrealista, não? Eu lembro de ler umas partes em que Jesus fala em arrancar o olho, cortar a mão, odiar a família, vender tudo. Isso é para ser levado ao pé da letra? Olha, o Ludd argumenta que essa linguagem é frequentemente hiperbólica, é metafórica. Jesus usa essas imagens chocantes para mostrar a seriedade absoluta do pecado e a necessidade de lidar radicalmente com ele. Não é um comando para automutilação literal, claro que não.
mas é um chamado para fazer o que for preciso, custou o que custar, para remover aquilo que te afasta do reino, que te impede de viver sobre o governo de Deus. A raiz do problema é interna, entende? Ok, entendi. A linguagem é forte para dar uma chacoalhada na gente. Mas qual é, então, a exigência central que o LED identifica para responder a esse chamado do reino? O que está no centro disso tudo? A exigência fundamental é a decisão, uma resposta de arrependimento que é mudança de mente, de direção e fé. Mas, não é uma decisão qualquer, superficial. O LED destaca, com base nos ensinos de Jesus, que essa decisão tem que ser total, sem reservas, como aquela imagem de quem põe a mão no arado e não olha para trás, sabe? Urgente, sem desculpas ou adiamentos, tipo, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Custosa, porque seguir a Cristo pode sim significar abrir mão de posses, pode significar ter que priorizar o reino acima até dos laços familiares mais queridos e, no limite, até da própria vida. É aquele chamado para negar a si mesmo e tomar a cruz. É disso que ele está falando. Sim, exatamente. Para o LAD, isso significa a morte do eu, da nossa vontade autônoma, do nosso ego que quer mandar, para que Cristo possa reinar em nós. É uma entrega completa, sabe? E essa decisão tomada agora, no presente, tem consequências eternas. É uma escolha séria, radical mesmo, que exige esforço consciente, uma certa violência contra a nossa própria inércia ou resistência. Essa ideia da decisão individual, da transformação interior como centro do reino. Como que isso se encaixa com Israel, o povo original de Deus, e depois com a igreja? Houve uma mudança aí, segundo o LAD? Sim, o LAD vê uma mudança crucial aí. Jesus ofereceu o reino primeiramente a Israel, né? Mas a nação como um todo, enquanto entidade nacional, o rejeitou. Então, em passagens como aquela de Mateus 21, verso 43, Jesus diz que o reino seria tirado deles e entregue a um povo que produzisse os seus frutos. E quem seria esse povo? Para Leide, esse novo povo é a igreja, a eclésia, que não é mais definida pela etnia, pela descendência de Abraão, mas pela fé pessoal em Cristo, unindo judeus e gentios uma nova comunidade. A igreja se torna, então, a comunidade principal através da qual o reino de Deus opera nesta era. Ela passa a ser o veículo do seu reinado presente no mundo. Certo. Se a igreja é o veículo atual do reino, qual que é a tarefa dela? E o que significa exatamente pregar o tal do Evangelho do Reino? Bom, a tarefa da igreja é ser testemunha desse reino que já chegou. Proclamar o Evangelho do Reino é basicamente anunciar as boas novas. Quais? A de que a vitória decisiva sobre o pecado, a morte e Satanás já foi conquistada por Cristo na cruz e na ressurreição. E que, por causa disso, as bênçãos e a própria vida do reino, perdão dos pecados, reconciliação com Deus, o poder do Espírito Santo estão disponíveis agora, para quem crê, como um antegosto, uma mostra grátis da plenitude que ainda virá. É o que a gente vê os apóstolos fazendo lá no livro de Atos, né? Pregando sobre Jesus e o reino. E o Ludd conecta isso diretamente com o fim dos tempos, certo? Eu lembro daquela frase bem impactante lá em Mateus 24,14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nossa, isso coloca um peso, uma responsabilidade enorme na missão da igreja. De acordo com LED, sim. Ele viu um elo direto entre a proclamação global do evangelho e a volta de Cristo, a consumação final do reino. É uma responsabilidade imensa, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, ele adverte contra os extremos, sabe? Nenhum pessimismo paralisante, que acha que em nada pode ser feito contra o mal agora porque Satanás ainda está solto, nenhum otimismo ingênuo, de achar que a igreja vai conseguir construir o paraíso na terra sozinha antes de Cristo voltar. Então, qual que é a postura que ele defende? Como a gente deve encarar isso? Um realismo bíblico, eu diria. É reconhecer que esta era ainda é marcada por conflitos, por oposição, por sofrimento, como o próprio Jesus previu que seria. Mas, ao mesmo tempo, é avançar com a missão,
confiando no poder do reino que já está presente e ativo através do Espírito Santo na igreja. A vitória final de Cristo é absolutamente certa, e ela está ligada de alguma forma misteriosa à fidelidade da igreja em levar essa mensagem, esse testemunho a todos os povos. A história, para lá de, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tem esse propósito central. Ufa, é bastante coisa para absorver, realmente. Mas acho que a imagem central ficou mais clara. O reino de Deus, na visão do Lard, é esse governo ativo de Deus, que meio que invadiu o nosso presente com Jesus. Não é só algo lá para o futuro, é uma realidade de poder e bênção agora, que a gente experimenta pelo Espírito como aquela entrada da casa, ou o primeiro fruto da colheita final. E essa realidade presente exige uma resposta da gente. Uma decisão total, custosa, radical, de colocar nossa vida sob esse governo divino. E o resultado esperado é uma transformação que começa por dentro, na nossa justiça, no nosso coração. No fim das contas, não é só teoria, né? É algo que redefine nossa vida hoje, na forma como a gente vive e também na forma como a gente espera o futuro. Exatamente. E fica a reflexão, talvez, para a gente pensar. Se o Ed está certo que o reino já invadiu esta era, trazendo os poderes do mundo vindouro para o agora, como que a gente pode individualmente e também como comunidade, não apenas provar, mas talvez demonstrar um pouco mais dessa realidade futura, a justiça, a paz, a vida do reino aqui, no meio dos desafios bem reais da nossa presente era perversa. Como que o futuro pode brilhar um pouquinho mais intensamente através de nós, aqui e agora? Fica aí pra gente pensar.